Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para abordarmos um tema essencial para a nossa vida, que é a saúde, aqui na tela da TV Assembleia. E hoje a gente vai bater um papo com um profissional de educação física que é referência na área do futebol. Pierre Góes tem uma vasta atuação em clubes aqui do estado e é responsável também pela inclusão desse esporte na modalidade de preparação física, tanto para quem é atleta de fim de semana e também para aqueles que querem apenas ter um bom condicionamento físico. Foi uma maneira inteligente de aliar essa paixão primordial do brasileiro pelo futebol a uma melhoria na qualidade de vida e na saúde também da população de maneira geral. Pierre, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, meu amigo. Muito obrigado, Arne. Eu me sinto muito honrado por isso. Você sabe que é uma satisfação muito grande encontrar com um amigo, né? A gente já teve vários encontros aí nos campos de futebol. Você é um cara que eu acompanho há muito tempo, né, na área do jornalismo, e você é referência também, né? Bondade sua. E não só na área esportiva, mas também agora em todas as áreas, né? E eu me sinto muito honrado por isso e lhe agradeço mesmo de coração por fazer parte aqui desse momento. A gente que agradece. Não mereço, mas agradeço. E antes da gente começar aqui a tratar especificamente daquilo que é o seu ofício, que é a sua matéria-prima de trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história para alguém que eventualmente talvez não lhe conheça. Eu acho difícil, pelo menos no meio esportivo ali, alguém não lhe conhecer, né? Mas como hoje a gente está na internet também, acaba que pega muita gente nova, estudantes, pessoas interessadas ali na temática. Quem é o Pierre Góes, profissional da educação física? Como é que você começou aí nesse ramo? Então, a educação física sempre foi uma paixão para mim, né? Desde criança a gente observava, né? Já admirava os professores da educação física, a gente sempre foi praticante do esporte, a gente sempre foi apaixonado pelo esporte. E essa paixão iniciou muito cedo, né? Acho que é muito difícil uma criança hoje, principalmente não gostar do futebol em si, né? É verdade. Por ser um esporte que é o esporte mais praticado do mundo, né, Warner? Isso é divulgado em várias pesquisas, como a FIFA divulga. Movimenta multidões, e a gente teve essa paixão veio lá do início, né? E a gente começou a trabalhar com futebol e só fez aumentar mais ainda essa paixão. E tem um processo, né, de passar pela universidade, isso é de grande importância para o profissional, a gente que tem que se adequar a essa situação. É de fundamental importância você aprender a prática aliada à teoria, né? A Sim. ciência, né? E a gente tem vários exemplos aí de quando a ciência começou a fazer parte do futebol. Demorou um pouco, né? Porque o futebol foi uma das últimas modalidades esportivas onde, como por exemplo, se promovia treinos específicos, né, para aquela modalidade. O futebol passou uma época que utilizava outras modalidades esportivas. Adaptava, né? Para adaptado, como o atletismo, como a ginástica alemã. E devido a todo esse empirismo, né? Empirismo da classe, né? Sempre foi muito difícil. Mas aí quando a ciência começou a fazer parte, aí ficou ainda mais bonito o futebol, né? A nossa trajetória foi essa, a gente saiu, né? Iniciou lá no CSA, né? A gente, graças a Deus, a gente teve a gente conheceu o nosso amigo, você deve conhecer, que é uma lenda do futebol alagoano, Neildo dos Anjos, tetracampeão Dos Anjos, alagoano. exato. E a nossa formação é educação física, né? Bacharelado, licenciatura, onde a gente entende que a educação física, como você falou, para quem está anunciando, ela abre várias portas, né? Não só o futebol. É incrível por isso, né? E agora, mais do que nunca, depois da pandemia, né? Quando se passou a ser essencial, né? Exercício físico, ela te abre várias portas, além do esporte, a saúde, a inclusão social. A gente trabalha com futebol em várias vertentes. Eu falo do futebol porque é minha paixão, mas Sim. existem outros esportes. Na escola, como por exemplo, como esporte educacional, inclusão social, na área da saúde, saindo um pouco da escola e também como rendimento, né? E como você falou e falou muito bem, em várias faixas etárias, né? Porque é uma paixão que envolve, né? Tanto aqueles que são profissionais como aqueles que não são profissionais, que gostam apenas de praticar o esporte, né? Lá no CSA, por exemplo, onde eu lhe conhecia, né, acompanhei um pouco mais de perto, como era a sua atuação com esses profissionais? Como é que atua ali o profissional de educação física, que não é o técnico do clube, mas é essencial também para manter o bom desempenho do atleta e num trabalho muitas vezes invisível, né? Que é feito fora do jogo para que ele possa ter dali dentro do gramado, sim, o resultado esperado. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu quero até exaltar o seu trabalho, né? Porque são poucos profissionais aqui, poucos jornalistas que têm essa visão, né?
Eu falo isso porque muitas vezes você já me entrevistou, né, no campo, e o pessoal procura mais o treinador, né? Sim. Você pode observar que o preparador físico ele fica quase que em segundo plano, terceiro Como a e gente quarto diz no plano. futebol, descanteio, né? Descanteio, é. Aonde você falou muito bem a importância da preparação física. Muitos estudos aí, muitas pesquisas falam que o condicionamento físico é o alicerce para todas as outras potencialidades. Quais são as potencialidades do futebol mais importantes? Técnica, a tática, a psicológica, tudo isso envolve não só a física. Mas se o atleta ele não tiver bem condicionado fisicamente, ele não vai conseguir atender todas essas potencialidades. Por quê? Porque o atleta, o futebol exige muito do atleta, né? Das suas capacidades funcionais. É muito intensivo os jogos e as demandas energéticas são muito grandes. Não adianta ele dominar bem, ter uma boa técnica, ser inteligente para jogar, ele conhecer o jogo, né? Conhecer todos os princípios do jogo, mas se ele não consegue colocar isso com intensidade, que é a intensidade que o jogo necessita. É por isso que existem muitos atletas brasileiros que foram tidos como craques, né? Não conseguem despontar no futebol europeu por conta disso, porque ele não consegue entregar aquela intensidade do jogo. É aquele cara que, diferenciado, né? Dribla bem, Sim. passa bem a bola, é um cara que no futebol brasileiro não consegue se destacar. Mas quando se existe uma intensidade maior, ele já não consegue ter sucesso por conta desse alicerce que é o condicionamento físico. É aí que entra o preparador físico, Exatamente. O profissional de educação física nesse contexto, né? Como é, por exemplo, o dia a dia do camarada profissional lá no clube de futebol? Suponhamos aqui que você tivesse hoje num dos clubes aqui de destaque de Alagoas, CRB, CSA. Como é que seria esse trabalho no dia a dia, né? Você tem 2 jogos por semana normalmente, né? Acho que essa é a média do calendário mais cheinho ali. 2 jogos por semana. Como é que você entra em cena, o profissional ali, o preparador físico, para garantir esse fortalecimento, essa melhoria de aptidão, prevenir também as lesões, outros desgastes? Você está falando falou muito bem do microciclo. O microciclo é uma semana de treino e no período competitivo, como você falou, com 2 jogos, que é o grande mal do futebol brasileiro, né? É uma grande, eu digo assim, dificuldade de todos os profissionais conseguir manter esses atletas em alto nível, por isso que o pessoal faz muito rodízio. Mas basicamente a gente programa a semana dessa forma, junto com a comissão técnica, junto com os fisiologistas, né? Os fisioterapeutas, observando após o último jogo, no domingo, que seria no domingo, analisando aqueles atletas, os que estariam mais desgastados iriam para o DM, para fazer uma avaliação, né, mais detalhada com o médico ou com o fisioterapeuta. Aquele que foi observado que o desgaste dele não seria mais físico, que é um desgaste natural, aí como seria uma semana curta, por ter 2 jogos durante a semana, poderia dar até uma folga na segunda-feira. Eles apresentavam na terça-feira, e na terça-feira a gente fazia um treino mais, uma recuperação ativa, né? Uma recuperação ativa para acelerar esse processo, né? Esse processo de recuperação. É um treino com bola, é um treino de movimento específico, como é que é? Semana cheia, eu até me equivoquei, que eu falei, semana cheia eu falei que dá uma folga. Sim, exato. Semana cheia, me perdoe. Semana cheia não, o cara tem que se apresentar na segunda-feira. Na segunda, né? Segunda-feira, para acelerar o processo de recuperação, na segunda-feira. Aqueles mais desgastados vai para o DM, usando todos os recursos do DM, né? Todos os recursos do fisioterapeuta, do médico, que ele tiver lá de recurso, de acordo com a estrutura do clube, quanto mais recursos, melhor. E esse primeiro momento de segunda-feira seria justamente um treino regenerativo, né, ativo, que seria um core, que seria um proprioceptivo, que seria um treino mais leve, entendeu? Para deixar ele usar aquele desgaste dele, aquele ácido lático que ele tem no corpo e transformar aquilo em energia para que ele consiga recuperar de forma mais rápida, ou seja, de forma resumida, acelerar o processo na segunda e na terça-feira, já pensando no jogo de quarta-feira, porque eles vão jogar na quarta-feira, aí já seria um treino de ativação. O que seria esse treino de ativação? Uma preparação para o jogo, não é isso? Ia se envolver um treino mais tático, com bola parada, com situações que o treinador observou no jogo anterior que precisam ser corrigidas, esse treino de quinta-feira, e aquele velho e conhecido recreativo, né? Que aquilo ali tem um objetivo, parece ser uma coisa empírica, mas aquilo ali tem um objetivo que é para preparar o atleta, tirar aquela ansiedade, né? Aquele estresse pré-jogo, né? Que o atleta ele fica preocupado com o jogo, e esse momento de descontração, que é aquele reativo que se faz, né, há muitos anos, ele tem um propósito, né? Propósito. A gente pensa que é uma brincadeira, que é só largar, que o cara não tem o que fazer. Não, ele faz aquela parte principal, que é
corrigir os problemas que teve no jogo anterior, né? Parte tática, identificar quais são as coisas que... E outra coisa, estudar o próximo adversário para ver quais seriam as nossas próximas ações em relação ao jogo de quarta-feira. Jogou na quarta, quinta-feira repete o mesmo processo de segunda-feira, acelerar o processo de recuperação, porque o cara vai jogar de novo no domingo. Sim. Não é isso? Aí utiliza a quinta a sexta como ativação. Essa ativação, como eu falei, pode ser física, pode ser técnica, pode ser tática. Se for uma ativação mais forte, seria para aqueles atletas que não jogaram, ou que não pegaram relação, ou que jogaram pouco, para manter ele em atividade, para quando precisar dele, ele estar em condições de jogo. Já aqueles mais desgastados fariam um treino diferente. Aí sábado faria de novo, novamente, aquela preparação para o jogo e aquele velho rachão para descontrair os atletas, jogando no domingo. Jogando no domingo. Você falou uma coisa bem interessante, Pierre, que não a inserção da ciência no futebol, né? Porque até mesmo o conhecimento empírico muitas vezes leva a essa evolução, né? Mas hoje existe toda uma sistematização. O pessoal usa aquele sensor que é semelhante a um top, né? O atleta usa ali por baixo da camisa para saber como é que está a respiração, como é que está a explosão física, enfim, vários detalhes que conseguem ali mostrar os resultados individuais e acabam também sendo preponderantes para o coletivo, né, no final das contas. Mas como é esse olhar ali do preparador no dia a dia? Às vezes o camarada, você percebe ali que ele não está tendo a mesma potência de saída, que ele está caindo muito por uma falta de estabilidade. Ali, fora do grande olhar, né, fora do holofote, existe um direcionamento também individualizado. Nesse treino aqui, vai ser só esse tipo de exercício. Nesse outro aqui, nesse outro atleta, a gente precisa corrigir isso aqui, professor, com o técnico lá, né? Tem também esse trabalho? Tem, sim, com certeza. Isso foi iniciado na década de 80 para 90. Começou a se passar os treinos individualizados, começou a se colocar treinos mais específicos, direcionados para zagueiro, volante, atacante, que antes não existia isso. Se eu for falar que é muito assunto do futebol, se eu pegar a década de 40, 50 para cá, ainda vai ficar a tarde todinha falando, né? Mas porque eu me empolgo e tem muita coisa que era do passado de forma empírica que se utiliza hoje. Sim, exato. E que foi objeto de pesquisa, né? Exato, vai sendo aperfeiçoado, né, na pesquisa, né, no método acadêmico, né, de se desenvolver ciência, né? E a principal mudança do futebol na evolução da preparação física, uma das principais mudanças, eu diria que foi a mais importante, que foi na década de 60, onde o Brasil, em 1966, fez a pior participação dele, que ficou em 11º, né? Saiu da fase de grupo, que ele tinha sido campeão em 58, 62, e achava que ia conseguir ser campeão apenas com a qualidade técnica. Foi aí que, quando entrou a ciência, o pessoal começou a estudar o futebol. O que foi que aconteceu? Eles adiantaram as marcações, porque antigamente o jogador tinha muito espaço para jogar, pegava a bola, conduzia muita bola, era muito passe longo. Quando você adiantou as marcações e diminuiu os espaços, começou a aumentar a quantidade de passe, o jogador foi obrigado a melhorar a técnica dele, porque ele tem que passar a bola mais rápido. Aquele craque que aparecia mais, deixou de aparecer, porque ele não ia conseguir driblar 2, 3 ou 4, porque aquela pressão... Ficou sistemático, né? Sistemático. E o que foi que mudou no atleta? Resumindo, a intensidade. Era esse aí o ponto que eu queria chegar. Exige mais, né? Não, mas é isso mesmo. Aí o que foi que mudou? O perfil do atleta. O atleta precisa, desde aquela época e hoje nos tempos mais modernos, ele vai fazer a quantidade maior de sprints. Maior. Se antes ele fazia, tiro, né? Curto, se antes né? ele fazia X, agora ele faz X mais Y, mais Z. Se antes ele fazia na velocidade de 25, agora ele faz de 30, 35 e mais vezes. Eu peguei um estudo aí que ele fala que de lá para cá aumentou tendo de mais de 50%. Olha a diferença. Então o atleta hoje ele tem, pelo menos fisicamente, né, um desempenho muito maior. Isso é uma tendência que a gente observa em praticamente todos os esportes. Sim. E a prova disso é que a cada Olimpíada, por exemplo, ou grande competição de nível global, a gente percebe recordes sendo quebrados e que boa parte disso daí é resultado desse investimento científico ali no material humano, né? Melhoria da alimentação, melhoria de hábito, melhoria de treinamento direcionado e assim sucessivamente, né? Observe que na década de 40 e 50 os caras não estavam nem para alimentação, os caras podiam comer o que quisesse, beber, fumar. A preocupação naquela época era só resistência, por quê? Porque não existia substituição, o cara era obrigado a jogar 90 minutos. E não tinha nenhuma avaliação física para observar se realmente ele estava em condição. Aguentou jogar, beleza. Está dentro, né? Tá dentro. E você falou do equipamento, do GPS, aquilo ali é para monitorar as ações do atleta no campo. A quantidade de sprints, a velocidade,
a cobertura que ele faz dentro do campo, o volume total de treino, mas só isso aí não é o suficiente. Vou lhe explicar por quê. Porque o atleta ele pode fazer todas essas ações, mas se ele não fizer com objetividade, entendeu? Não vai levar o Aquilo ali é sucesso. um parâmetro, né? Para ser, parâmetro, né, vamos dizer assim, a base de uma fundamentação de treino que vai existir, né? Porque o futebol não é só isso, né? Exige a tática que está envolvida diretamente no jogo, e a tática, na minha opinião, ela vem em primeiro plano. Por que primeiro plano? Porque primeiro vem a tomada da decisão, né? Adianta o cara ser o cara mais rápido do mundo, em vez de correr para o lado direito, ele correr para o lado esquerdo? Tem que trazer o resultado esperado, né? Resultado esperado. Aí você fala lá, o parador físico fala para o cara deu tantos piques lá de velocidade, quase 40 km por hora. Sim, mas no jogo, essa velocidade tá... É de fundamental importância que ele faça isso. Por isso que tem que estar integrado com o treinador. É uma comissão técnica, Exatamente. né? No final das contas, uma né? equipe multidisciplinar. Tem que falar a mesma linguagem, inclusive na preparação física, a linguagem tem que ser a mesma. Desde o primeiro momento, o cara tem que correr como? Ele tem que correr pressionando, então ele vai ter que condicionar desse jeito. Ele vai ter que pressionar lá, fazer as ações que ele vai fazer durante o jogo, com essa intensidade e no modelo de jogo do treinador. Uma coisa muito interessante é que você pega um treinador desses antigo, né? Aí, como eu já tive uma situação dessa que eu peguei, não vou citar nomes, que eu estava observando o treino, um coletivo, né? Gosto muito de fazer coletivo. E aí eu cheguei, professor, o que é que você achou do treino hoje? Rapaz, espetáculo. Você viu, os caras correram, show de bola, atingiu, fazendo gol toda hora. Eu disse, foi maravilha. Mas me faça um favor, eu vou trazer um pessoal aqui para a gente fazer um monitoramento desse treino amanhã. Porque lá o clube não tinha estrutura, Sim. Não tinha GPS, não tinha nada. Vamos fazer um monitoramento desse treino amanhã para a gente observar né, os sinais, né, fisiológicos desses atletas. Não, pode fazer, tranquilo. Amanhã ou depois de amanhã, quando os caras recuperar, né? Monta esse mesmo treino aqui, eu fiquei apaixonado pelo treino, né? Eu disse, fiquei apaixonado pelo treino. Só que quando a gente monitorou o treino e pegou o resultado final, os atletas correndo com a média de frequência cardíaca lá embaixo, o volume de treino lá embaixo, entendeu? Da importância da fisiologia, da ciência. Sim, das análises científicas. Os atletas não conseguiam atender àquela necessidade que o jogo exige. Ou seja, se ele jogar daquele jeito, numa competição, ele não vai ter êxito. Na visão do treinador, que é a visão dele, que ele está só observando a bola, né, as ações de jogo, os caras estão acertando os passes, os caras estão fazendo gol, sim, mas tem que ver todo um contexto. Não estou dizendo que ele está errado, não estou dizendo que é por isso que é importante, né, ter uma equipe. Para o cara chegar para ele, professor, excelente, está fazendo tudo que o senhor quer, agora vamos colocar intensidade nisso aí. Porque o futebol exige muito do atleta hoje. É utilizar a ciência, né, para estruturar, podemos dizer assim, um modelo de preparação que contribua, né, para se obter melhores resultados. Agora, quando o Pierre saiu ali dos grandes clubes e decidiu direcionar esse conhecimento, essa técnica para, vamos dizer, a população de maneira geral, né, você acabou criando uma sistemática que foi destaque, inclusive, aqui em Alagoas. Como é que foi essa transição? Como é que você pensou em ofertar aquilo que era disponibilizado para grandes atletas, também para aquelas pessoas que queriam, entre aspas, apenas estar bem, né? Que na verdade é essencial, né? Eu peguei pela minha experiência, a minha experiência com o esporte, né? Com o futebol. A gente parou para pensar e analisou, a gente estava no C7 e disse, rapaz, o cidadão, aquele cara que joga bola final de semana, onde é que ele vai treinar de forma específica, né? Onde é que ele vai treinar de forma específica? Muitos atletas se machucam, muitos atletas vão até a óbito no final de semana. Por quê? Primeiro porque às vezes não treinam, não faz nenhum tipo de treino durante a semana, eles não conseguem treinar por não gostar de treinar, ou porque não treinar de forma específica ou fazer treinos que não vai promover nenhuma transferência para aquilo que ele vai fazer. Isso é muito importante que você falou, Pierre, porque talvez muita gente não saiba, mas o futebol é um jogo que exige muito, desde a pelada a, obviamente, né, no nível maior, no futebol profissional. É muita explosão muscular, né? Você tem uma exigência, né, cardiovascular também muito grande. Você tem movimentos antagônicos, né, de joelho, de tornozelo principalmente, né, que exigem um fortalecimento de musculatura, e é um dos esportes onde as pessoas mais se machucam. Claro que também por ser mais praticado, mas por esses fatores que você está comentando, né? Com certeza, por conta da especificidade. Aí, muitas vezes, o cara passa a semana toda correndo. Mas ele faz uma corrida contínua, com movimento a ciclo, né? Sempre o mesmo movimento. Sim, claro. Sempre no mesmo ritmo. É para frente, num terreno parecido, né? Sempre no mesmo ritmo, na mesma intensidade. Só que quando ele vai para o jogo,
tem previsibilidade do jogo, tem o adversário, ele vai ter que fazer movimentos de mudança de direção toda hora, entendeu? Ele vai ter que sair do chão, ele vai ter que girar, o atleta ele chega a fazer em alto rendimento em torno de 1.000 a 1.500 ações no jogo de alta intensidade. A cada 4 segundos ele está mudando de direção. Imagina a quantidade de ações que o cara não é faz. fácil, né? E outra coisa importante saber é que durante os 90 minutos, ele passa no máximo 1 minuto e meio com a bola. Ele passa mais tempo sem a bola. Tempo total, né? Olha a importância de ele estar bem fisicamente, preparado, que ele vai estar sempre correndo, entendeu? Ele vai estar sempre movimentando e observando o objeto principal, que é a bola, né? É a bola, aí foi exatamente. que eu pensei, eu como praticante do esporte, eu sempre me treinei e pratico ainda futebol, gosto de bater minha peladinha, eu fazia meus treinos, rapaz, muita gente precisa também ter esse momento, né? Aí criei, né, o PR PR Gosta de Futebol e Saúde, né? Foi uma ideia minha, eu coloquei com esse nome, PR Gosta de Futebol e Saúde, para mostrar para a população que a minha ideia era promover a saúde através do futebol. Só que lá iria pessoas com vários objetivos, que isso é natural. Um porque já jogou bola, um porque está sem clube, queria, né, se manter bem na transição ali, né? Outro com idade mais avançada, queria melhorar da saúde, porque não gostava de fazer outra coisa, não sei, de jogar bola. Outros que estavam afastados muitos anos do futebol e não tinha para onde jogar, não tinha amigo, não tinha nada. Outros porque era excluído. Coisas curiosas aconteceu lá, porque lá eu tinha médico, engenheiro, várias classes sociais. Aí tem um cidadão lá que chegou para treinar, tem um campo maravilhoso na casa dele. Ele promovia aquelas peladas no final de semana e ele era excluído do racha. Era ruim de bola. Era ruim de bola. Os caras não chamavam ele. Ele ficava com ele. Ele disse, professor, eu tenho um campo em casa e não jogo. Era o dono da bola que não jogava, né? Dono da bola e do campo. No meu treinamento, o que a gente fazia? A gente promovia situações de 2 toques, 3 toques, todo mundo tinha que pegar na bola. Impossível não pegar na bola. E num espaço menor, onde as ações são maiores, você vai melhorar não só o condicionamento físico, mas também a técnica, você vai estar toda hora fazendo o mesmo movimento, entendeu? E sem aquela pressão, sem aquele estresse. Sim. Porque o futebol é lúdico. Como você falou aí, muita gente se machuca porque o futebol é lúdico. Lúdico por quê? O camarada não está preparado para fazer qualquer aquela um ação. acha que pode e que vai, né? Pode que vai. A bola vai fazer com que ele dê tudo que ele não pode dar. Sim. Dá a importância de treinar durante a Condicionar, semana. né? Condicionar. Porque ele vai chegar no final de semana e vai querer ser um Messi, ser um Cristiano Ronaldo. Fazer bonito. Vai querer fazer um movimento que o corpo dele não está preparado. Aí o que acontece? E o tempo chega, a idade também, como você falou, né? Tem camarada que até joga muito bem, mas certamente você já se deparou com essa situação. Já jogou, né? Exatamente, é um atleta, pendurou a chuteira e ele acha que ainda está naquele alto nível, depois de 10, 15 anos, sem estar mais ali jogando bola, como no cotidiano, né? E é necessário também respeitar essa individualidade biológica, a idade, o momento que você está, né? É perfeito, e eu observava tudo isso. Eu tive uma experiência muito grande, inclusive é um novo projeto de pesquisa que eu quero implementar, já falei com o pessoal da UFAL em relação a isso. Você faz um mestrado lá, né, sem lhe interromper, Pierre, esse mestrado é em que especificamente? O objetivo do mestrado que eu estou fazendo é direcionado para o futebol, do desempenho físico do atleta. Porque aqui no estado de Alagoas, ele não tem assim um parâmetro, uma tabela para o profissional da educação física, ele saber conhecer o perfil do atleta. Tem uma referência, né? Tem uma referência. Por quê? Para você avaliar um atleta, você tem que, depois que você fazer uma avaliação, pegar o resultado do cara, por exemplo, de força, de potência, de velocidade, sim, você tem que avaliar para saber se ele está bom ou ruim, não é isso? Mas para avaliar você tem que ter um parâmetro. Claro. Que é um parâmetro, é uma tabela. Você não pode, por exemplo, avaliar um atleta aqui das categorias de base aqui de Alagoas utilizando um referencial da Europa. É incompatível, né? Porque a gente vê na literatura vários estudos, vários aspectos que interferem diretamente no desempenho físico do atleta, como, por exemplo, condições socioeconômicas, baixa renda per capita. Muitos atletas aqui têm dificuldades com alimentação, moradia, educação, estrutura dos clubes. Os clubes têm, né, pouca estrutura. Tem clube que não tem nem campo para treinar. Os atletas estão treinando nessas areninhas que fizeram aqui, que é um benefício muito grande para a comunidade, porque ele não tem uma estrutura. Ou seja, o atleta ele treina pouco, participa apenas do Campeonato Alagoano, que são 7 jogos, passa o ano todo sem fazer nada. Como que um atleta desse vai performar e como é que você vai exigir que um atleta desse tenha o mesmo rendimento de um atleta de alto nível da elite do futebol brasileiro ou como dos outros clubes, né? Internacionais? Difícil, né? Aí essa tabela, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando os dados que a UFAL ela coletou, os dados de vários clubes aqui, CRB, CSA, vários clubes. E esses dados ele fica no laboratório da UFAL, que é o Laboratório de Ciência Aplicada ao Esporte.
de todas essas capacidades funcionais, capacidades motoras, né, capacidades físicas, cada um chama de um jeito. Eu gosto de falar sobre, eu gosto de dizer que é capacidade funcional. Sim, sim. Esses dados eles estão lá à disposição dos pesquisadores, no meu caso, o meu mestrado é em Educação Física, e eu estou analisando esses dados e fazendo uma descrição desses dados para quê? Para fazer uma média de cada valência dessa, né, de cada capacidade funcional dessa, e também por posição, zagueiro, volante, lateral, meio-campistas e atacante. O preparador físico aqui, alagoano, ele vai pegar essa tabela, ele vai querer montar um elenco, a pré-temporada, sub-20, sub-15 e a faixa etária é 16 a 23 anos. Ele vai ter um parâmetro muito forte, porque ele vai dizer, pô, se a média do jogador alagoano é essa aqui, eu quero fazer com que esses atletas fiquem acima da média. Sim, era o que eu ia perguntar, né? É um parâmetro até que serve não apenas de referência, mas para o estabelecimento de uma meta no final das contas, né? Ou até para que ele possa ter uma leitura assim mais ampla de, bom, eu tenho isso, no momento vou chegar aqui, mas a médio e longo prazo posso chegar lá. É meio que isso, né? Isso, e também tem vários benefícios, como montagem de treino. Você promover um treino para um atleta que você não sabe, você pode dar uma carga exagerada para ele, ou uma carga que não vai ter nenhuma adaptação física, ou uma que pode machucar. Mas você, com o parâmetro, você já, né? Tem uma ideia melhor, Tem uma ideia melhor. Você vai prevenir lesão e outra coisa, vai detectar talentos, como também avaliar aquele clube que está se apresentando no clube, comparar em relação aos demais. Olha a importância dessa tabela. Eu tô muito motivado. Conclui animado. quando, Pierre? Eu já qualifiquei, né, o mestrado, que tem o período de qualificação, e eu tenho até fevereiro para defender, mas eu acredito que até dezembro já está concluindo, né? Já estou concluindo e, se Deus quiser, ano que vem a gente já vai pensar no doutorado, porque eu estou empolgado, muito empolgado com a UFAL. A UFAL, não sei se você conhece lá a estrutura da UFAL, é um espetáculo lá, os profissionais que atuam lá, eu diria que são, né, da elite mesmo daqui da educação física do Brasil. Você não vê uma universidade aqui no Nordeste com essa estrutura que a UFAL tem. A UFAL tem um estado universitário. Inclusive foram feitos muitos investimentos, né, pelo governo federal, serviu também de base de treinamento, né, para alguns atletas que estavam envolvidos até em seleções, né, de diversas modalidades aqui do nosso país. Não parece, mas a gente já está concluindo aqui nossa meia hora de bate-papo. E eu não perguntei aqui à toa quando é que ele ia apresentar esse material, porque já é uma próxima pauta, né? Então, em 2026, a partir de janeiro, fevereiro, a gente já pode trazer aqui o professor Pierre novamente, já mestre Pierre Góes, né? Para tratar sobre o resultado dessa pesquisa que pode, né, até eventualmente virar um livro de referência para essa área. Mas eu quero facultar, Pierre, esse minutinho final para você mandar um recado para a nossa audiência, deixar o seu arroba para que a turma te siga lá no Instagram, bata um papo com você, ou quero me voluntariar para ser objeto de pesquisa, quem sabe, né? Ou para contribuir também. Se você quiser, pode até falar direto aqui para a sua câmera, para que o recado seja bem entendido pela nossa audiência. Então, Arlen, primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez, muito obrigado, né, por você me abrir essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né. Então, a UFAL, ela tem o LACAI, que é o Laboratório de Ciência Aplicada ao Esporte, que as agendas lá estão abertas para qualquer pessoa que quiser fazer uma avaliação física em relação a todas essas capacidades funcionais, entendeu? Lá tem um laboratório muito bem equipado, independente de qual seja a modalidade esportiva que você praticar, independente. Você vai lá, vai ser bem atendido, você vai ser bem avaliado, você vai ser monitorado, você vai ser acompanhado e é só entrar no Instagram do LACAI, né? LACAI, que é o Laboratório de Ciência Aplicada ao Esporte. Em relação ao meu trabalho, né, como você falou e falou muito bem, eu atuo ainda como personal trainer, né, na área de futebol, para aquelas pessoas que precisam condicionar especificamente para aquela atividade, o futebol. Né? Hoje eu estou no CRB, né, no CRB Futebol Feminino, no Campeonato Alagoano Profissional. Estou atuando lá como profissional, como preparador físico. A gente está participando do Campeonato Alagoano. E também tenho alguns clientes, né, que trabalham com personal training, tanto em academia como direcionado ao futebol, não só com futebol, né? Mas também eu tenho alunas que eu faço trabalho na academia direcionado para a saúde, né? E de várias faixas etárias, né? Tenho alunos de 8, 9 anos que trabalham com futebol, mas também tenho alunos com idade mais avançada. E eu estou à disposição, né, Wani? Você tem o meu contato, né? O meu arroba é muito fácil, é só colocar lá Pierre Góes, aparece logo 2 Instagram lá, o meu pessoal e o meu profissional, né? Profissional.
Só seguir. Quero agradecer mais uma vez ao Pierre e lembrar a você que o nosso conteúdo fica disponibilizado também no YouTube para você compartilhar para as pessoas que julgar que serão beneficiadas naturalmente com essas informações. Obrigado pela companhia e até a próxima.